Você tem todos aqueles livros. A Bíblia sabe os diferentes evangelhos e outras coisas com as quais as pessoas estão bastante familiarizadas. Na maioria das vezes, elas nem precisavam ler as legendas. Bastava olhar e entender o que estava acontecendo. E dos filmes mais impactantes já feitos ainda, escondesse um segredo bem à vista de todos. Algo que milhões assistiram, mas que quase ninguém realmente compreendeu. Quando Mel Gibson criou A Paixão de Cristo, as pessoas pensaram que já tinham visto de tudo. O sacrifício, a história. Mas anos depois, uma camada mais profunda começa a vir à tona. Uma mensagem tão sutil que passou despercebida pelo mundo. E quando Joe Rogan finalmente ouviu esse desabafo, sua reação não foi a que ninguém esperava. Não foi debate. Não foi análise. Foi algo cru, emotional, quase avassalador. Porque não se trata apenas de um filme. Trata-se do que estava escondido por baixo dele. Símbolos, momentos e significados que ganham um impacto diferente quando realmente os compreendemos. Como um código enterrado dentro de uma história à espera do momento certo para ser decifrado. E agora as pessoas estão começando a perceber isso. Se esse tipo de verdade te impactar, não se esqueça de curtir e se inscrever para mais revelações surpreendentes. A visão por trás do filme. Para realmente entender o que Gibson revelou naquele dia, é preciso voltar ao início de tudo. Não se tratava de mais um filme bíblico de grande orçamento com figurinos bonitos e melodias dramáticas. Mel Gibson não queria isso. Ele queria algo que te atingisse em cheio e não te largasse. Ele queria que as pessoas sentissem o peso do que as últimas horas de Cristo realmente significaram, e não apenas assisti-las de uma distância confortável. Ele disse a Rogan que o objetivo era este. Todos nós somos responsáveis, não apenas os personagens na tela, cada pessoa que assiste. Só essa ideia já deixou muita gente desconfortável antes mesmo das câmeras começarem a gravar. Gibson passou anos imerso nos 4 evangelhos, estudando cada versículo sobre as últimas horas de Jesus. Mas ele foi além. Recorrendo a textos teológicos antigos, escritos da igreja primitiva e fontes históricas que a maioria dos cineastas jamais se daria ao trabalho de usar. Ele não estava criando um filme, estava criando uma experiência. E isso começa logo na primeira cena. Estamos no jardim do Getsemane. Está escuro. Jesus está de joelhos em oração, enquanto seus amigos mais próximos dormem por perto. Então, uma figura sombria aparece. Satanás sussurra dúvidas no silêncio. Uma serpente rasteja para a frente e Jesus a esmaga com o calcanhar. Essa única imagem é uma referência direta ao Gênesis. A primeira promessa nas Escrituras era de que o mal um dia seria derrotado. A maioria dos espectadores não percebeu. Eles estavam assistindo a um filme. Gibson estava contando uma história que abrangia toda a história da humanidade. Cada sombra, cada linha de diálogo, cada escolha visual era intencional. Este era um cinema feito para te prender, não para te fazer sentar. Algo que Hollywood tentou esconder. É aqui que a conversa com Rogan ficou realmente interessante. Porque Gibson não falou apenas sobre o filme em si. Ele falou sobre a guerra para que ele fosse feito. E não se engane, foi uma guerra. Ele percebeu algo que a maioria das pessoas em Hollywood aceita silenciosamente, mas raramente diz em voz alta. Existe um duplo padrão quando se trata de religião na tela. Outras religiões recebem representações respeitosas e cheias de nuances. Mas o cristianismo recebe ceticismo, reviradas de olhos e rejeição. Gibson disse a Rogan, sem rodeos. O cristianismo é a única religião que você tem permissão para zombar abertamente. Quando começou a apresentar o projeto de A Paixão de Cristo, as portas se fecharam rapidamente. Estúdios que antes o recebiam de braços abertos como um diretor vencedor do Oscar, de repente pararam de atender suas ligações. Colegas que trabalharam ao seu lado por anos começaram a se distanciar. Reuniões foram canceladas. A mensagem da indústria era clara, mesmo que ninguém a dissesse diretamente. Esta história não é bem-vinda aqui. Mas Gibson não recuou. Ele financiou o filme com recursos próprios. Ele reuniu uma equipe que compartilhava de sua convicção e seguiu em frente, sabendo que estava apostando tudo em um projeto que a maioria de Hollywood queria que desaparecesse. O que aconteceu a seguir chocou a todos, especialmente os executivos que o rejeitaram. A Paixão de Cristo
tornou-se um dos filmes com classificação indicativa R de maior bilheteria da história. O público compareceu em massa, provando que milhões de pessoas estavam ávidas exatamente pelo tipo de narrativa ousada e sem filtros que os guardiões da indústria insistiam que ninguém mais queria. Eventos sobrenaturais que desafiavam qualquer explicação. Aqui está a parte da conversa de Gibson. Gibson que fez até Joe Rogan se calar, porque a produção deste filme não foi normal. Gibson não suavizou a situação. Jim Caviezel, o ator que interpretou Jesus, não apenas representou o sofrimento na tela. Ele realmente sofreu. A cruz que carregava pesava mais de 13 quilos. Durante as filmagens, ela deslocou seu ombro. Durante a brutal cena de açoite, ele foi atingido pelos chicotes de verdade, uma vez com força suficiente para lhe tirar o ar completamente. Suas mãos. Sua dor não era atuação, era real e você pode ver isso em cada fotograma. Então, o raio caiu. O assistente de direção John Michelini foi atingido por um raio 2 vezes em dias diferentes de filmagem. O próprio Caviezel teria sido atingido durante a cena da crucificação. Mesmo assim, ambos saíram ilesos. A equipe não tinha explicação. O set começou a parecer um lugar onde a linha entre o natural e o sobrenatural se tornara muito tênue. E as transformações não pararam por aí. Luca Lionello, que interpretou Judas, chegou ao set como um autoproclamado ateu. Saiu como um crente. Passar meses explorando temas de traição e redenção mudou algo nele que ele não conseguia explicar. Também houve relatos de uma jovem com epilepsia grave que passou um mês inteiro sem convulsões durante o período em que esteve presente perto da produção. Outros relataram ter experimentado curas físicas inexplicáveis. Seriam intervenções divinas, coincidências extraordinárias. Ninguém da equipe sabia dizer com certeza. O que todos concordavam era que se sentiam parte de algo muito maior do que uma simples filmagem. Uma cena captura tudo isso perfeitamente. Após a crucificação, Jesus repousa nos braços de Maria, um eco visual direto da Pietà de Michelangelo. É uma das imagens mais devastadoras de todo o filme. No entanto, de alguma forma, em meio a toda essa dor, existe uma estranha e silenciosa dignidade. Essa é a contradição que Gibson explorou ao longo de todo o filme. Sofrimento e propósito coexistindo na mesma cena. O mundo reage. Críticas, controvérsias e 600 milhões de dólares. Então, depois de tudo, a rejeição. O autofinanciamento, os percalços, os deslocamentos. O filme finalmente chegou aos cinemas e o mundo enlouqueceu. Não de uma forma ruim. Bem, não totalmente de uma forma ruim. A Paixão de Cristo arrecadou mais de 600 milhões de dólares nas bilheterias mundiais. Pense nisso. Um filme em aramaico e latim, sem o apoio de um grande estúdio e dirigido por um cineasta que a indústria tentou discretamente marginalizar. Torna-se um dos filmes com classificação indicativa R de maior bilheteria da história. A suposição de Hollywood de que ninguém queria esse tipo de história foi completamente destruída e totalmente demolida pelo público que compareceu em números que ninguém previu. Mas a reação não foi apenas comercial, foi emocional. Roger Ebert, indiscutivelmente o crítico de cinema mais respeitado de sua geração, deu a Paixão de Cristo 4 estrelas em 4. Ele escreveu que nunca, em todos os seus anos assistindo a filmes, havia compreendido verdadeiramente a profundidade do sofrimento de Cristo, até ver a interpretação de Gibson. Vindo de um homem que analisou milhares de filmes ao longo de décadas, essa declaração tinha um peso real. Outros críticos elogiaram a ambição artística e a sinceridade crua do filme. Alguns compararam a visão de direção de Gibson à dos grandes mestres do cinema espiritual. Mas isto é importante, nem todos concordaram. Antes mesmo do lançamento do filme, estudiosos religiosos e líderes comunitários expressaram sérias preocupações. Alguns argumentaram que certas representações no filme poderiam reforçar narrativas históricas perigosas, especificamente estereótipos que historicamente foram usados para justificar a perseguição de comunidades judaicas. Essas não eram preocupações insignificantes ou controvérsias inventadas.
Eram historiadores e teólogos apontando para padrões reais de como histórias como essa foram usadas ao longo da história para causar danos reais a pessoas reais. Gibson sustentou desde o início que sua intenção era oposta. O filme foi concebido para mostrar a responsabilidade humana coletiva pela morte de Cristo, e não para apontar ou culpar qualquer grupo em particular. Ele destacou as cenas em que soldados romanos, discípulos e espectadores desempenharam seus papéis. Ele também defendeu as escolhas mais criativas do filme, como a cena em que Judas é atormentado por crianças demoníacas após sua traição. Essa cena não está na Bíblia. Gibson reconheceu isso, mas argumentou que não se tratava de um documentário. Era uma narrativa visual concebida para transmitir uma verdade espiritual e emocional, a culpa que Judas carregava, o desmoronamento psicológico expresso através da linguagem cinematográfica, em vez de um registro histórico literal. Concorde você ou não? Com todas as escolhas de Gibson, o filme forçou uma conversa que a indústria vinha evitando há anos, e essa conversa ainda está acontecendo. A sequência que pode mudar tudo. Mas a parte que o público de Rogan, e francamente a maioria das pessoas ainda não sabe. Gibson ainda não terminou. Nos últimos 6 a 7 anos, discretamente e longe dos holofotes, Gibson e o aclamado roteirista Randall Wallace vem construindo algo que faz A Paixão de Cristo parecer um mero aquecimento, um filme sobre a ressurreição. E antes que você pense, ok, uma sequência, tudo bem, entenda que esta não é uma sequência direta. Gibson descreveu o projeto para Rogan como um dos mais ambiciosos que já empreendeu. E estamos falando do mesmo homem que escalou uma montanha para filmar Coração Valente. Ele quer contar a história da ressurreição, não como uma simples sequência cronológica, mas como uma narrativa cósmica, uma exploração da eterna batalha entre o bem e o mal, que conecta a história antiga ao momento em que tudo mudou. Ele está falando de uma história que vai da queda dos anjos até a morte do último apóstolo. Pense na dimensão disso. Ele quer mostrar como a ressurreição não foi apenas um milagre isolado, mas o ponto de virada em uma história que vinha se construindo desde o princípio da criação. Para isso, Gibson passou anos estudando textos antigos, debates teológicos e registros históricos. Ele quer oferecer ao público que já acredita algo que nunca viram visualizado antes. E quer dar aos céticos, pessoas que nunca se envolveram seriamente com essas ideias, um motivo para refletir sobre as questões que a fé levanta. Porque Gibson disse a Rogan algo que vai direto ao ponto e explica por que esta sequência é importante. A ressurreição, disse ele, é a única afirmação em todo o cristianismo que é ou a coisa mais importante que já aconteceu, ou a maior mentira já contada. Não há meio termo. Ou um homem saiu de um túmulo lacrado 3 dias após ser executado, ou não. E o argumento de Gibson para acreditar que isso aconteceu se resume a uma pergunta. Quem morre por algo que sabe ser mentira? Os apóstolos, as testemunhas diretas, que afirmaram ter visto o Cristo ressuscitado, enfrentaram tortura, exílio e execução por se recusarem a retratar-se. Nenhum deles, sob qualquer pressão, diz: inventamos tudo. Gibson argumenta que esse tipo de comprometimento entre múltiplos indivíduos independentes, sob extrema pressão, não tem paralelo na história. As pessoas morrem por crenças que defendem sinceramente, mas ninguém morre consistentemente por algo que tenha inventado pessoalmente. Essa pergunta, feita de forma simples e direta, em uma conversa entre um cineasta e um apresentador de podcast, aparentemente impactou Rogan visivelmente. Não porque o tenha convencido, não porque tenha resolvido alguma coisa, mas porque é genuinamente difícil de ignorar. Aquilo a que Rogan realmente reagiu, a verdadeira verdade oculta. Então vamos juntar tudo. O que realmente pareceu afetar Joe Rogan tão profundamente naquela conversa, porque Rogan não se comove facilmente. Essa é uma pessoa que já se sentou frente a frente com presidentes, com cientistas na vanguarda do conhecimento humano, com veteranos que viram coisas que a maioria de nós não consegue imaginar. Ele já ouviu relatos extraordinários dezenas de vezes. Já ouviu teorias da conspiração, revelações espirituais e confissões em leitos de morte. Então, o que havia de diferente desta vez não foi uma única revelação chocante. Não foi um segredo surpreendente que ninguém jamais tivesse ouvido antes. Era o peso de tudo empilhado junto. Era Yom.
homem que tinha todos os motivos para jogar pelo seguro, um dos maiores nomes de Hollywood. Um homem com uma carreira, uma reputação e muito dinheiro em jogo, que escolheu ficar praticamente sozinho contra uma indústria que não apenas duvidava dele, mas que queria ativamente que essa história fosse abafada. O que chamou a atenção foi o fato de que coisas sobrenaturais, coisas que não se encaixam perfeitamente em estruturas racionais, supostamente continuavam acontecendo durante a produção deste filme. Gibson não as disfarçou nem as sensacionalizou. Ele simplesmente os descreveu com calma e objetividade, como quem diz: "Eu sei como isso soa, e mesmo assim vou te contar." Era a transformação de pessoas que chegaram ao projeto sem fé alguma e saíram com algo que não conseguiam explicar. Um ateu, interpretando o traidor que se torna um crente curas, que a lógica médica luta para explicar. Elenco e uma equipe que saíram convencidos de que haviam participado de algo muito maior do que um filme. E era a sequência. A ideia de que esse homem, décadas depois, ainda seja tão comprometido, ainda passe anos em pesquisa e desenvolvimento, ainda se recuse a facilitar as coisas, a torná-las comerciais ou seguras, ainda faça as perguntas mais difíceis em vez de dar respostas confortáveis. Esse tipo de sinceridade é realmente raro. É num cenário midiático que funciona quase inteiramente com base em performance, estratégia e marca pessoal. Deparar-se com algo real tem um impacto até mesmo em alguém tão experiente e reservado quanto Joe Rogan. Gibson disse algo naquela entrevista que é simples, mas marcante. Ele não estava tentando fazer um filme para crentes. Ele estava tentando fazer um filme que obrigasse todos os crentes céticos, indiferentes, a realmente confrontarem suas crenças sobre sofrimento, sacrifício e o que significa dar tudo por outra pessoa. E 20 anos depois, esse filme ainda gera debates, ainda emociona pessoas, ainda provoca exatamente o tipo de desconforto que indica que algo real está sendo tocado. O panorama geral. Mas o que eu acho que é a verdadeira história, não apenas sobre a paixão de Cristo, mas sobre o que a jornada de Gibson representa. Vivemos numa época em que quase todo o conteúdo, todo filme, toda entrevista, toda declaração pública é cuidadosamente calculado, testado, submetido a grupos focais, concebido para obter o máximo de engajamento com o mínimo de risco. Gibson fez o oposto. Ele fez um filme que sabia que dividiria opiniões. Ele o financiou sozinho, sabendo que poderia fracassar financeiramente. Ele viu colegas se distanciarem dele e continuou mesmo assim. Ele aceitou a controvérsia, os protestos, os debates críticos, porque acreditava que a história valia a pena. E o público concordou. Compareceram aos milhões, não por causa do marketing, não por causa de uma campanha de estúdio, mas porque em meio a um mundo cínico e distraído, as pessoas reconhecem quando algo é feito com convicção genuína. Foi a isso que Joe Rogan respondeu. Não à teologia, embora a teologia seja interessante. Não aos milagres, embora essas histórias sejam difíceis de esquecer, mas à verdade humana subjacente a tudo isso. Que às vezes as histórias mais importantes são aquelas que os guardiões querem silenciar. A arte feita com verdadeiro sacrifício impacta de forma diferente do conteúdo produzido para o lucro. Essa sinceridade genuína, custosa, totalmente insincera, ainda tem o poder de comover as pessoas. Independentemente do que você acredite sobre o que o filme retrata sobre fé, sobre história, sobre o que acontece depois da morte. A história de como ele foi feito é a prova de que a convicção ainda existe no mundo. Gibson apostou tudo em uma história que o mundo tentou enterrar. Ele venceu. E ele não terminou. Mel Gibson não fez A Paixão de Cristo para ganhar prêmios ou agradar Hollywood. Ele o fez porque acreditava que ele precisava existir. Independentemente de você compartilhar da fé dele ou não, a história de como este filme foi feito, como se lutou por ele, e como por fim, como foi abraçado por milhões, é a prova de que a convicção, a verdadeira convicção, ainda é uma das forças mais poderosas do mundo. Gibson apostou tudo nisso. E faria tudo de novo. Nos vemos no próximo.